Meu nome é Elaine Cristina e eu sou do canal Efeito Numerológico. E hoje estou aqui com a minha blusa astrológica. Adivinha o que eu vou falar no vídeo, gente? De astrologia. Eu vou falar para as previsões para todos os signos em 2023. Aí você vai pensar assim, mas ela é numeróloga, por que ela não faz um vídeo sobre numerologia? Porque eu já tenho uma série de vídeos aqui nesse canal falando sobre as previsões do ano pessoal, ensina como que faz a conta para você descobrir que ano pessoal que você tá. Eu vou deixar o card aqui na descrição, o link aqui. O card aqui em cima, aliás, o link aqui na descrição do vídeo. Aí você vai lá e assiste também para saber como vai ser o seu ano pessoal. E sim, se você quiser um mapa personalizado, porque assim, apesar de ter uma previsão geral do ano pessoal, cada mapa ele é único, né? Cada mapa numerológico de previsão anual, ele é personalizado, tem os ciclos. O ano pessoal é comparado ao seu nome, aos ciclos, aos desafios, às realizações. Então, é diferente um pouquinho para cada um, ele é personalizado sim. Daí você entra em contato comigo e a gente agenda. É um preço acessível, eu vou deixar também o meu contato aqui. Você manda um oi lá no WhatsApp e a gente agenda um mapa numerológico de previsão anual ou até um mapa geral da vida, né? Que depois lá eu explico como que funciona. Mas vamos direto ao ponto, sem mais delongas. Previsões anuais para você, né? Para 2023, para você que é de Áries ou ascendente em Áries, né? Olha, o ascendente, né? Mas eu não sei qual que é meu ascendente. Também vou deixar um link aqui para você ir lá no site calcular seu ascendente, né? Precisa de hora de nascimento, data de nascimento, hora de nascimento. Você vai lá e calcula e descobre o seu. E tanto você, nesse vídeo, você vai poder acompanhar as previsões para o seu signo, como as previsões para o seu ascendente. Então você olha para os dois, assista a previsão dos dois, que isso vai reverberar, influenciar a sua vida agora em 2023. Né? Outra coisa também, eu não vou falar de tudo para todos os signos. Eu vou falar, por exemplo, se eu falar de Áries, mas aí se eu não falar de dinheiro, mas ela não falou do dinheiro, né? Um exemplo, tá? Eu vou falar em 2023 quais são os aspectos que vão estar mais em alta para cada signo. Eu não vou falar de todos, eu vou falar dos principais aspectos para cada signo em 2023. Então, começando pelo primeiro, né, ariano, que está em alta para 2023 para os arianos. São as questões amorosas, né? Os assuntos que vêm sendo movimentados, e não só vai ser em 2023, tá? Desde 2022, né? E também, por exemplo, um ariano conheceu alguém agora em 2022, começou a namorar, ou então pessoas que os arianos conheceram desde 2020, né? E 2023 tem como objetivo fazer o ariano casar. Eita, ariano! 2023 quer fazer você casar, né? Então, é um ano que promete sim casamento para Áries, mas vai fazer uma limpa nos ficantes, nos contatinhos, né? A tendência é que só vai deixar passar em 2023 na sua vida quem for para casar, né? É como se fosse, se passasse pela sua vida agora, um filtro de relacionamento, que nos últimos anos para cá, desde 2020, você sentisse uma dificuldade maior para as pessoas se aproximarem. Isso já vem afunilando, né? As relações superficiais, vazias, devem estar meio aí saindo da vida do ariano para realmente ficar quem é para casar, né? Claro, a não sei que a pessoa não queira mesmo, tudo tem uma exceção, né? Mas se você, ariano ou ariana, que quer casar, tá aí a oportunidade para você, né? E assim, houve uma dificuldade nesses últimos 2 anos, de 2020 para 2022, para você estabelecer relacionamentos, mas em 2023 isso muda, só que com esse perfil. Pessoas que vão se aproximar de você são pessoas que querem um compromisso mais sério, né? E você que é ariano ou ariana, ou com ascendente em Áries, né? E pretende se relacionar sério, você só fica sozinho ou sozinha se você quiser, né? Claro, tem que fazer a sua parte também, faça por onde. Usa os meios aí que você usa para paquerar, para conhecer alguém, porque isso o universo vai te dar uma forcinha em 2023, mas para você conhecer alguém bem especial, talvez alguém que já venha para ficar. Os casados em 2023, né?
Essa relação para os casados, ela pode se tornar mais firme, mais sólida, né? E se você tá ali casado há pouco tempo, há poucos anos até, por que não? E os casais estão aí em idade fértil, né? Pode vir os frutos, pode vir a cegonha, pode fazer uma visita aí para vocês, né? E virem bebês por aí, tá? Mas até para os casais que por idade já não podem ter mais filhos, 2023 para os arianos, né? Ascendente em Áries também, pode trazer mais união. De repente vai ser um ano mais calmo, mais tranquilo para todos os arianos, ok? Bom, e também 2023 vai movimentar para vocês as questões financeiras. Vai ter uma melhora, principalmente depois do segundo semestre, tá? Depois do segundo semestre de 2023, pode aumentar seus ganhos, né? Você vai ver aí que você vai... dinheiro vai aparecer mais, né? Isso é bom. A gente vai ter Júpiter regendo boa parte do ano, Júpiter regendo Áries, e Júpiter é o planeta da sorte, né? Então, vai trazer sorte também nesse setor da sua vida, ok? Bom, então agora nós vamos falar para Touro. Touro ou ascendente em Touro. 2023 vai movimentar bastante a sua saúde. Então pode ser que desde 2022, né, agora 2022 finalzinho, ou durante o ano você tenha descoberto algum problema de saúde, né? Para as mulheres de Touro, pode ser no sistema reprodutor esse problema que você descobriu. Para os homens e para as mulheres, pode ser problema de estômago, alimentação, intolerância alimentar. As pessoas com Touro forte no mapa ou ascendente Touro podem ter se visto envoltas com isso. Problemas de reprodução ou, né, estômago, tal, ou alimentação. E em 2023 vai ser um ano que vai vir com um forte apoio para sua recuperação, né? Claro, você se tratando, se cuidando, e 2023 traz a oportunidade de você se recuperar bem, né? Se houve algum problema nesse sentido para você, ok? Os taurinos também, eles vão ficar com muitas dúvidas, né? Sobre o trabalho, a carreira, tal, né? E em 2023 a gente tem novas oportunidades profissionais, né, para os taurinos em 2023. Pode ser tanto na empresa que você trabalha, uma nova oportunidade, né, ou até em outros lugares mais distantes. Sim, pode ser num lugar mais distante também. Outras cidades, estados, ou até países, né. Então, uma expansão das suas fronteiras. De repente, você vindo a trabalhar longe, né, de onde você trabalha em 2023. E isso, essas dúvidas sobre o seu trabalho, essa movimentação, essa expansão, pode ter começado agora, em 2022, né, e isso não aconteceu nada ainda. Em 2023 você vai ter a chance de mexer, de expandir seu trabalho e a sua carreira, tá? Em 2022, para os taurinos, uma instabilidade nos relacionamentos, né? Pode ser que as suas relações foram testadas, né, em 2022, havendo rupturas, né? Sei lá, ruptura de namoro, divórcio para quem tá casado, né? E sim, em 2022 pode ter acontecido isso para restaurar ali, para mudar a sua vida afetiva. E desde 2022. Em 2023, a gente vai ter oportunidades, né, de um modo geral, carreira, trabalho, tal, né? Mas 2022 pode ter trago essa energia de instabilidade e de repente em 2023 você pode até começar de novo, tá bom? Gêmeos, para você, né, geminiano, geminiana ou ascendente gêmeos, a gente vai ter bastante movimentação da saúde também, né, com bastante instabilidade. É parecido aqui com os taurinos, pode ser que você descobriu problemas nessa área também, né?
mas em 2023 você vai ter que adotar um novo estilo de vida. Assim, mudar a sua vida, mudanças radicais no seu estilo de vida para você melhorar a sua saúde, né? Também pode ter mexido com a alimentação aqui para você. E sim, 2023 vai ano novo, é vida nova, então você vai ter que mudar a sua alimentação, mudar a sua dieta, sei lá, exercício físico, alguma coisa para você restabelecer. Mudança de hábitos total para você poder restabelecer a sua saúde. Também 2023, para os geminianos que têm vícios, pode ser uma oportunidade para você se livrar do vício, né? Porque vai trazer mudanças de hábito e olha aí, um incentivo, um estímulo para você eliminar um vício de vez da sua vida. Uma outra coisa que vai ser muito legal para os geminianos é a vida social. Nos últimos anos, né, houve desafios em termos de amizade para você, né? Pode ser que houve ali afastamentos de amizade. Então, 2023 vai vir com uma chance de trazer para você novos amigos, né? Novos grupos, novas pessoas. Também essas amizades podem ser com pessoas de lugares distantes, né? Movimento social. 2023 vai movimentar a sua vida social, você vai receber convite mais para socializar, para viajar, né? Essas viagens, novos lugares, novos desafios, né? Esperam você, muita movimentação social para você, geminiano. Geminiano já gosta, né? Então 2023 nesse quesito vai super favorecer, né? Outra questão também para os geminianos é dúvidas e desafios no trabalho, questionamentos, né? Sabe quando a pessoa, ai meu Deus, será que eu tô fazendo? Será que isso aqui me satisfaz? Será que eu tô na profissão certa? Isso vai bater pro geminiano também, né? Muitas aposentadorias para os geminianos, né? Só que não significa que o geminiano vai parar de trabalhar. De repente ele se aposenta por idade, sei lá, e ele já começa a trabalhar, vai empreender, vai trabalhar numa outra carreira, né? Ou então simplesmente não vai ser aposentadoria. Ele encerra o ciclo numa carreira e começa outra. Isso também pode acontecer para os geminianos agora em 2023, ok? Bom, então dando continuidade, vamos falar para vocês cancerianos. Câncer ou ascendente em câncer, né? 2022, né? Isso já pode ter começado em 2022, a possibilidade de você vir a mudar de residência, né? E se você não se mudou, pelo menos a ideia surgiu agora em 2022, né? E pode ser até mudança para o estrangeiro, tá? Essa mudança pode ter surgido daí, né? Mas se você não aconteceu nada nesse sentido e já está nos seus planos, isso pode se concretizar em 2023. E essa mudança de residência, né? Ela pode ser para melhor, né? Outro assunto que também foi movimentado em 2022, começou em 2022 agora, é o avanço intelectual. O canceriano, as cancerianas, né, preocupados mais em estudar, né? Pode ser uma segunda faculdade ou uma primeira, pode ser outros cursos, e isso favorecendo em muito o seu trabalho, né? E se você não só tá com aquele projeto ainda não começou, 2023 vai trazer a chance de você começar a estudar e vai poder aplicar rapidamente isso no seu trabalho, né? E vai ver a sua carreira crescer através dessa atitude, tá? Outra coisa também para os cancerianos, e é um tema, um assunto antigo. Desde 2017, 18, 19, faz uma análise aí. Foi um ano difícil, foram anos difíceis para os cancerianos financeiramente, né? De 2020 para cá é para ter havido uma melhora, o começo de uma melhora. O canceriano, um começo de estrutura, ele conseguindo novamente
né? Começar a se movimentar para se estruturar, né? Só que isso vai crescer, começa a crescer em 2023. O que ele começou, 2017, 18, 19, alguma crise para os cancerianos. 20, o começo de uma estrutura de 2020 para cá, né? Em 2023, os cancerianos, eles vão poder dar continuidade, continuar crescendo. Isso é bom, né? Bom, e no próximo signo, quem é, gente? É Leão. Então agora eu vou falar pra você, leonino, leonina, né, de signo ou ascendente em Leão, né? Bom, Leão, né, o que foi movimentado, começou a movimentar desde 2022 agora, é a carreira e a vida profissional de vocês, leoninos, bastante inquietação neste setor da vida, interesse por novos assuntos. Então, de repente, você se viu começando a estudar assuntos que não tem nada a ver com a sua carreira, outra profissão, né? Ou até você vai começar isso em 2023, tá? Então, tá trazendo para você 2022 e 2023 estudos para uma possível transição de carreira. Outra questão também, né? Vamos falar então primeiro para os solteiros, depois para os casados. Relacionamentos. Pro leonina que tá solteira, uma dificuldadezinha aí desde 2020 nesse setor da vida para vocês, né? Então pode ser que você, leonina, de 2020 para cá, você terminou mais de um namoro, né? Porque você não conseguiu se identificar com a pessoa, que você vem cortando contatinhos, é como se estivesse passando lá o funil dos arianos, tá passando aqui também nesse setor da vida para você, né? De repente você ir se afastando e preferindo ter relações mais profundas e tá cortando aos pouquinhos os relacionamentos superficiais. 2020, 21 e 22, com algumas exceções, mas deve ter sido difícil para os leoninos se casarem. Para ter ficado na sua vida só quem é sério mesmo, né? Quem não era, chegou, ficou pouco tempo e saiu, né? E para os casados, crises nos relacionamentos, duras crises, né? E assim, de 2020 para cá também, momento de definição, de ou fica casado ou separa de vez, né? Para os leoninos casados, a gente vai ter isso aqui em 2023 também, um momento de definir casamento, né? Relação de casamento na sua vida. Em 2023, para os solteiros, agora de novo, né? Aos poucos o foco vai saindo dos relacionamentos. Não vai ser um ano tão casamenteiro assim para Leão, não, né? Você vai estar começando a se focar mais em outras coisas. 2023 vai ser um ano que vai fazer você continuar pensando, o que eu quero, o que eu espero de uma pessoa que entra na minha vida. Eu quero que como que eu quero que ela seja, como que eu quero que seja esse relacionamento, né? O leonino, ele vai estar mais pensativo, sabe? Fazendo uma análise do que ele quer para depois, em tempos futuros, ele começar a investir nisso para valer, ok? Bom, em 2023 para os casados, né? É aquilo que eu falei, ou separa de vez ou vai trazer um alívio, né? Se você passou por uma crise de casamento, de repente isso pode diminuir em 2023 e você vai se acertar com o seu amor, né? Bom, enfim, e Leão rege o coração, né? Leão é um signo que quando ama profundamente. Então, pode ser sim que, de um modo geral, né, os casados vão definir isso, vão querer qualidade de relacionamento, ou então vou cortar de vez. E os solteiros vão querer relações de qualidades na sua vida, mas vai ser um momento mais de reflexão mesmo, ok? Virgem, para você que é de Virgem ou tem o ascendente em Virgem, como vai ser, né, 2023 para você, tá? Mas pegando o gancho aí de 2021 e 2022, por quê? 2021 e 2022 pode ter movimentado bastante a sua vida afetiva, sim, né? Para os solteiros, desde 2021 para cá, vocês podem ter começado um relacionamento sério e pode culminar em casamento em 2023. Olha que notícia boa, né?
E para quem não tá namorando também, de repente agora você conhece alguém no finalzinho de 2022, ou você conhece alguém durante 2023, se for no começo, quem sabe você vai terminar até 2023 casado, por que não, né? O assunto com casamento vai vir com muita força pra você, né? E também, né, claro, tem gente que quer, tem gente que não quer, e as pessoas, elas vão se ver pensando, quero casar, não quero, né? 2023 para os virginianos vai ser forte nesse sentido, mas assim, vai movimentar muita coisa nesse sentido pra você, ok? Virginiano solteiro, solteira, né? E para os casados, atenção! Nos últimos 3 anos, se você já tá casado há algum tempo, o assunto filhos. Sim, o assunto filhos. De repente, né, de 2020 pra cá, você teve um filho, você engravidou, ou engravidou agora em 2022 e a criança vai nascer em 2023, né? E isso continua para quem tá casado em 2023. Pode vir aí a cegonha, pode, bater na porta e trazer um bebê lindo aí pra vocês, né? Mas, por exemplo, se você disser assim, mas eu já tive um filho em 2021, de repente em 2023 vem outro. Se você quer, ótimo, né? Se você não quer, se cuida, né? Tanto os casais aí, os pais, as mães, porque a fertilidade de vocês está alta e pode vir com bebês para vocês em 2023, aumento da família, né? E também trabalho. Aqui a gente vai ter o trabalho pode ter se tornado muito desgastante para os virginianos, né? Desde 2020 para cá. Nesses últimos anos, os virginianos, eles podem ter... Virginiano já gosta de trabalhar, né? Então, podem ter se visto com uma agenda sobrecarregada, né? A agenda cheia, muito compromisso, virginiano quase maluco ali para dar conta de tudo. Em 2023, pode ser um ano que você vai desafogar essa agenda, que você vai desacelerar, vai diminuir um pouco os compromissos, que você vai estar pensando em outras alternativas de negócio, outras formas para você ganhar dinheiro, porque pode vir, você pode estar vindo de um desgaste grande desses últimos anos e precisar, claro, tudo na nossa vida, a receita para o sucesso em tudo é o equilíbrio, né? Tudo demais prejudica, né? Você se desequilibra. E tá aí a chance para você organizar esse setor da sua vida, organizar sua agenda em 2023, trabalhando sempre, mantendo um ritmo, mas também com mais momentos para você descansar um pouco, né? Desacelerar, ok? Bom, então antes de prosseguir, de falar de Libra, né? Vou pedir para vocês a gentileza, dar um like se você tá curtindo esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e compartilha com quem você sabe que gosta do assunto, né? Vamos ajudar a levar o autoconhecimento para mais pessoas, né? E nós estamos deixando aqui a marcação. Eu quero que vocês assistam o vídeo todo, mas não sei se vocês estão percebendo que dá para pular. A gente vai deixar aqui o tempo na descrição também, aonde começa Áries, Touro, Libra, Escorpião, onde começa o início de todos os signos, né? Pra você, se você quiser já ir direto pro seu signo, né? Ou depois também pro seu ascendente, né? E se você quiser, assista o vídeo inteiro, vai ser um prazer pra nós, né? Você ajuda a gente também, ajuda o canal a crescer assim também, tá bom? Comenta aqui, deixa seu comentário, qual é a sua expectativa pra 2023, se isso te animou. Eu gostei, gente, do meu signo e do meu ascendente. As previsões são boas, eu tô gostando, tá? Bom, então vamos continuando, né? Vamos falando para os librianos, você Libra com ascendente em Libra. Bom, o trabalho, né? O trabalho vem sendo movimentado para vocês desde 2020, tá tendo movimentação de lá para cá, né? E principalmente de 2022, crescimento de trabalho, mas novos projetos podem ter sido iniciados lá em 2020 e a tendência é de que isso cresça ainda mais em 2023. De repente, 2023 para você, Libra, vai trazer sócio, vai trazer pessoas parceiras, você começando a trabalhar em conjunto com outras pessoas, né? Ou você vindo a empreender
em sociedade com alguém, ok? Não esquece de vir consultar na numerologia um nome para sua empresa, se for o caso, né? A gente também faz o mapa numerológico empresarial, ok? Bom, casamento! 2023 vai ser um ano também casamenteiro para os librianos, né? De 2012 para cá, ó, vamos voltar mais no tempo para os librianos. De 2012 a 2020, você que é de Libra, né, ou ascendente em Libra, pode ter passado por um divórcio, uma separação, um divórcio, ou então ter sido difícil estabelecer relacionamentos sérios para você de 2012 a 2020, né? E de 2020 para cá começa a melhorar, né? Novas oportunidades podem ter começado a partir daí. De repente vocês já estão em um namoro em 2023, isso pode culminar em casamento também, né? E os librianos que já estão namorando, de repente, vira e mexe, durante todos os meses de 2023, você e o seu amor vão se ver. Vão se ver falando sobre isso. Mas será que a gente pode dar um passo a mais no relacionamento, né? Você vai se ver também refletindo sobre isso. Mas tô vendo tanto casamento à minha volta, quero casar também. Vai bater vontade de casar em você, libriano, né? Só que 2023 é um ano para definir isso na sua vida, né? Ou 2000 e, por exemplo, você tá lá num relacionamento, né? Em 2023, de repente, ou você se une de vez com essa pessoa, você casa com ela, ou você se afasta, né? Isso pode acontecer também, tá? Só que assim, como vai ser uma fase muito casamenteira pra você, logo pode vir outro relacionamento sério, se isso acontecer, e com essa mesma proposta de casamento. Pessoas sérias que vão se ligar a você, também querendo compromisso sério, ok? E pra quem tá sozinho, eu não tô namorando ninguém, eu cheguei sozinha em 2023. Esse namoro sério aí pode vir a acontecer, né? Pra quem já tá casado, o casamento, por exemplo, se tinha alguma coisa pra resolver no seu casamento, 2023 vai trazer a chance, você vai poder, claro, se houver jeito, você vai poder curar esse casamento. Eu não sou a favor de duas pessoas se aturarem, ficar uma vida toda junta por causa da sociedade, dos sacramentos, da família, dos filhos. Tem gente que fica só por isso e sofre muito, né? Então, assim, se tiver jeito, essas relações, elas podem, porque às vezes é só pequenos probleminhas lá entre você e o seu amor, coisas de ajustes, de diálogo, e vocês conseguem resolver isso, aliás, e pode ser uma época muito boa pro seu casamento, pode curar, resolver problemas, pode trazer muita felicidade, bem-estar, diversão entre você e o seu amor, muita satisfação, muita felicidade nessa área da vida, né? Bom, dando continuidade, falando pro misterioso, né, o signo mais misterioso do zodíaco, quem é, gente? Escorpião, ou para você de ascendente em Escorpião. Bom, do Escorpião para os relacionamentos, o que pode trazer para vocês? Pode trazer para os escorpianos, o que vai movimentar a sua vida, Escorpião, em 2023, também é o relacionamento, tá? Bom, se você esteve ou está casado, né, desde 2019 para cá, pode ter sentido crise, instabilidade nos seus relacionamentos. 2023, se você ainda não resolveu isso continua, né? Bastante crise, instabilidade. Se você não resolver isso, né? Se você não sentar lá com o seu amor, conversar, menos ciúme, possessividade, vocês não combinarem como é que vai ser, porque eu não sei se vocês sabem, né? As pessoas de Escorpião ou ascendente Escorpião dificilmente têm relacionamentos. Escorpião é um signo profundo, né? Então vai atrair relações profundas, agitadas, intensas. E ou o Escorpião vai ser o ciumentinho da relação, ou vai atrair um parceiro ciumento, né?
Tanto é para quem é do signo de escorpião ou ascendente em escorpião. Então, se teve crise para você nesses últimos anos, você vai ter que sentar com o seu amor e ver, olha, o que a gente pode melhorar? Menos ciúme, menos possessividade, né? Melhorar o que for necessário entre vocês para poder continuar o relacionamento. Se não, sim, pode ser que você de escorpião, ascendente escorpião, se divorciou de lá para cá, né? Ou vai acontecer isso com você em 2023, vai ser um ano para definir. Se não melhorar, pode haver divórcio para os escorpianos, ascendente escorpião, em 2023, né? E caso vocês se acertem, vocês se entendam, que ainda tem os problemas, foram todos resolvidos, é coisa que vocês conseguiram resolver conversando, então 2023 ele vai trazer apoio para o seu casamento, né? Ele pode melhorar o seu relacionamento e você aproveitar e curtir ainda dá tempo, né? Para resolver tudo isso e curtir. O 2023 nem começou ainda, então dá tempo de você resolver e curtir um ano muito bom aí com o seu amor, né? Para os solteiros, oportunidades nessa área, mas não vai ser qualquer oportunidade. Lembra que eu falei lá, quem tá assistindo o vídeo desde o comecinho, né? Que eu falei do filtro lá dos arianos. Esse filtro vai vir pra cá também, pra escorpião. Vai ter oportunidade, mas vai diminuir a quantidade e vai aumentar a qualidade, né? Vai aumentar a qualidade, de repente você vai ver o número de pessoas interessadas em você, os contatinhos vai diminuir, se você vai muito para as redes sociais, os matches vão diminuir, mas pode ser, e também precisa ser só na rede, né? Mas é um exemplo, porque hoje o mundo tá tão virtual, né? Mas quem se aproximar de você também já vai se aproximar com aquela tendência a querer compromisso sério. Então você que é escorpião ou escorpiana e quer um compromisso sério, fica atento com quem cruzar o teu caminho. Se você tá solteiro, né, fica atento com quem cruzar o seu caminho. Pode ser, isso, por exemplo, um escorpiano que tá namorando, né, de 2022 pra cá, pode ter se casado, né, ou de repente você de escorpião tá namorando, teu namoro tá bom, pode ter um casamento aí em 2023, né, e não é só, de repente você de escorpião, ascendente escorpião, começa a namorar em 2023 e você vai se casar lá para 2024, né? E essa tendência de virar compromisso, ou namoro sério, ou do namoro sério virar casamento, vai vir principalmente a partir do segundo semestre de 2023. E isso se estende para 2024. Olha que notícia boa, né? Eu acho. Todo mundo pergunta de amor, né? Todo mundo quer, tem coisa boa aí pro amor. Eu acho que pros solteiros isso aqui tá muito bom, né? Outra questão também para os escorpianos, né? O questionamento a respeito das suas relações familiares. Escorpião, signo de escorpião ou ascendente escorpião. Nos últimos anos, a vida pode ter colocado bastante pressão para você, problemas familiares, né? Desde 2017 pra cá, muito tempo de pressão familiar para você, problemas. Todo mundo tem problema de família, vamos combinar, né? Mas assim, isso tá vindo com uma carga maior para escorpião desde 2017, né? E sim, pode ter vivido, além de problemas, as preocupações familiares pode ter sido por doença. De repente, algum familiar com doença grave, você se vendo preocupado com essa pessoa. As pessoas de escorpião com mais... Claro, a gente passou por uma pandemia, né? Foi triste, morreu muita gente jovem, idoso, né? Mas para quem é de escorpião pode ter tido uma incidência maior de muitas mortes de pai e mãe de 2017 para cá, né? Isso pode ter acontecido com você. Problemas familiares, morte de família, luto. Tem gente que lida melhor com essa questão morte, tem gente que nem tanto, que carrega o luto ainda por muito tempo, né? Só que isso para você começa a melhorar em 2023, vai ser menos pressão familiar, menos problemas, né? Você vai poder começar a respirar um pouco aí nessa área da sua vida, vai poder, depois de uma fase
tensa, né? 2023 traz melhores ventos familiares para você. Agora vamos falar para os mais alegres. Quem é, gente? Sagitário. Bom, desde 2019 para cá, você que é de Sagitário ou ascendente em Sagitário pode ter passado, estar passando por inquietações no trabalho. Pode ser que de 2019 para cá você se viu mudando muito de trabalho, né? Teve nenhum, nem outro, chegou naquele, não era isso que eu pensava desse trabalho, não era o que eu queria, mudou de trabalho de novo, né? Isso pode ter acontecido muito de lá para cá, né? E até também o sagitariano, você que é empreendedor ou empreendedora e você tem funcionários que trabalham com você, você pode ter visto ali no seu ambiente de trabalho, no seu negócio, muita rotatividade de funcionários. Você de Sagitário e em ascendente Sagitário, muita instabilidade para todos, né? Sagitário, instabilidade no trabalho. Em 2023, toda essa turbulência que você veio passando, ou insatisfação, ou problemas no seu trabalho, em 2023 isso vai resultar em muita criatividade, sim. Pelo tudo que você já passou, vivenciou nesses últimos anos, você vai estar muito criativo. E então você pode começar a desenvolver novos projetos em 2023, né? É como se você estivesse se preparando nesses anos para algo novo, né? E presta atenção então, Sagitário, nas ideias que você tiver, né? Você teve uma ideia, mas ninguém fez isso, né? Mas pode ser que dessa ideia aí pode ser um novo, se você colocar em prática, claro, né? O começo de algo promissor para você e você vai começar isso em 2023, principalmente a partir do segundo semestre, né? E em 2024, isso continua, tá? 2024 você, sei lá, você vai começar agora, em 2024 você vai estar levando isso pro mundo. Então preste atenção nas ideias diferentes que você tiver, você vai estar com a criatividade aflorada, aproveita para colocar alguma das suas ideias em prática, isso pode mudar o seu destino e pode começar a partir de agora, 2023, né? Também 2023, como eu tava falando, né? Presta atenção nas suas ideias. Pode ser que os colaboradores eles passem a virar autônomos, né? A gente pode ter mudança de vida, sim, ok? Agora vamos falar para Capricórnio, né? Os mais trabalhadores aí do zodíaco. Bom, 2022 para você de Capricórnio ou ascendente em Capricórnio é um ano que abriu as portas do mundo para Capricórnio, né? E isso vai continuar. Se de repente não deu tempo de acontecer isso ainda em 2022, mas você vai ter a chance também em 2023. Pode concretizar para você agora, Capricórnio, em 2023, a expansão do seu mundo material, profissional, isso vai poder crescer em 2023. Você pode receber ofertas profissionais, né, que tanto pode começou agora em 2022, ou pode ser nesse finalzinho de ano, ou pode acontecer em 2023. Olha aí, você que é de Capricórnio, ascendente Capricórnio, tá querendo mudar de trabalho. Divulga isso, espalha currículo, fala pros seus amigos, faz seu networking aí, vai se lançando, né? Porque vai trazer oportunidades para você ter novos trabalhos, né? Então você poderá receber ofertas profissionais até de outras cidades, fazendo com que você de Capricórnio, não é para todos, né? É para quem quer, tal. Se você tá com um projeto de trabalhar fora, pode ser que essa oferta venha de fora e de repente você se veja mudando de cidade, de estado ou até de país por causa do trabalho, né? 2023 vai abrir esse leque para você, né? E isso já pode, essa sementinha aí já pode ter começado em 2022. Outro assunto que vai movimentar bastante na sua vida, atenção Capricórnio, família, filhos, crianças. Sim, 2023 pode trazer aumento de família para você. Pode ser que você já recebeu em 2022 uma notícia de gravidez em 2023, esse bebê vem pro mundo, né? Ou então de susto aí de repente quando você vê
tô grávida, né? Tem homens e mulheres aí ficando grávidos desse signo. Se você quer, ótimo, aproveita para isso, para fazer acontecer, trazer mais um ser de luz pro mundo, né? E se não, se previna, né? Se previna porque isso pode acontecer. Pode ser que esse nascimento não seja seu, não seja você engravidando e tal, mas pode ser um sobrinho que nasce, pode ser um afilhado, alguém que você gosta muito tá grávido, né? E dá para você batizar a criança, ou ainda netos. Se você já tem filhos já adultos, né? Pode vir aí a surpresa de ter um netinho, uma netinha aí na sua família. Olha aí que... é legal, né? Assim, eu fico feliz com a notícia de gravidez, é a chance da gente trazer mais alguém do mundo. A gente tá aqui evoluindo, a gente de um modo geral, né? Eu acho que todo mundo gosta da vida, né? E, assim, dá a chance através da gente de vir outro ser, claro, quando você quer, né? Mas é uma vida nova, é um espírito que tá aqui, que vai chegar para evoluir aqui também, né? Bom, vamos então falar para Aquário, né? Aquário, a saúde dos aquarianos, ela esteve assim, muita pressão em cima da sua saúde. E isso vem desde 2017 para cá. Os aquarianos se vendo envoltos ali em problemas de saúde, e esses problemas eles podem ter sido de ordem emocional, psicológica. Então, muito aquariano ou aquariana com depressão, com síndrome do pânico, isso foi mais forte para vocês, aquariano, nesses últimos anos. Só que agora em 2023, a boa notícia é de que você vai poder se ver livre de tudo isso, a vida vai ficar mais colorida e você vai sentir mais prazer de viver, tá? A tua saúde, ela melhora bastante em 2023. Bom, uma outra questão também para você, aquariano, é que vai estar facilitada as viagens, a abertura de novos caminhos. Viagem para estudar ou para trabalhar, pode ser que seja intercâmbio, né? Ou até viagens curtas também, tá? Isso está super favorecido. Outra coisa também, você pode ter iniciado isso em 2022 e você pode... em 2023 sair a resposta. Você iniciou um processo de cidadania, né? Ou você deu entrada num visto e de repente 2023 vem com uma resposta, e a resposta para você pode ser positiva, de repente você conseguindo a dupla cidadania ou você conseguindo o visto do país que você queria visitar, morar, enfim, né? Bom, as questões profissionais também para Aquário de 2019 para cá, vocês também vêm passando por questionamentos, né? Muitas pessoas de Aquário já podem estar fazendo essa transição de carreira desde 2019 para cá, né? E 2023 traz a sequência, né? 2023 você vai poder começar a colocar os pés em uma nova atividade profissional. Bom, agora, né, para os doces piscianos, você que é de peixes ou ascendente em peixes, né? Bom, o que vai, né, o que não só vai, né, mas que tá desde 2019 para cá, trabalho, que tá sendo bastante movimentado na sua vida, bastante mudanças nos rumos profissionais, né? Pode ser, né? Você que já tem idade para isso, que já trabalhou muito, de repente você se aposentando, né? Já deu, para mim já contribui bastante. Os aquarianos, desculpa, gente, os piscianos se aposentando, e os que já deram entrada em 2023 vão poder, de repente, começa aí a receber a aposentadoria, né? E para as pessoas, né, que não têm idade para se aposentar, pode representar final de ciclo dentro de um trabalho, você encerrando uma carreira, né, fechando um ciclo ali, para começar um ciclo novo, uma nova carreira em 2023, né? De 2019 para cá, você que é de peixes ou ascendente em peixes, pode ser que de lá para cá você tenha notado
uma estagnação na sua vida profissional, sabe, as coisas paradas, você ali não muito satisfeito, mas também as coisas não andavam nem desandavam, tava ali uma paradeira, né? E 2023 não. 2023 as coisas elas voltam a se movimentar para você, né? Bom, e para você, né, que é de peixes ou, né, peixes ou ascendente peixes, uma outra questão também, uma boa notícia para vocês, é os casamentos. O ano de 2023 também vai ser um ano, acho que Santo Antônio, parece que Santo Antônio vai estar, assim, junto com todo muito signo aqui em 2023, né? Porque eu falei de casamento aqui, e vai ser um ano casamenteiro também para os piscianos. Se você tá solteiro ou namorando, se prepara, porque pode sim, pode surgir o teu namoro pode virar casamento e de repente você começa 2023, tá sozinho, você começa o ano de 2023, começa a namorar, pode até terminar 2023 casado já, né? E essa mudança de relacionamento, essa facilidade, pode não ter começado só agora, desde 2020 pra cá. Essa facilidade, você conheceu alguém interessante desde 2020, 2021 começou a namorar, de repente lá 2023 vai casar. É uma semeadura que pode estar vindo de lá e culminar em casamento aqui em 2023, né? Para os casados também vai ser um ano muito bom, você vai sentir que vai melhorar claro, né? Se tá tudo bem aí entre vocês e se os probleminhas forem fáceis de resolver, né? Se resolve através do diálogo e vai ser um ano muito bom para você e o seu amor, um ano de mais intimidade com o seu amor, mais cumplicidade, mais profundidade, mais comprometimento. Então você desse signo, né, ascendente também, pode se ver aí, pode ser um ano muito bom para você casado, né? E 2023, pisciano, solteiro, solteira, presta atenção, tá? Em quem cruzar o seu caminho, né? Que pode ser que você conheça a pessoa que você vai casar. E esse casamento vem agora em 2023 ou no mais tardar em 2024. Então essas foram as previsões para todos os signos em 2023. Então conto com o like de vocês. Também, se você, né, conhece alguém que gosta do assunto, compartilha, tá? Porque tem coisas boas. Pra um tá bom numa área, não tá bom na outra, mas tem coisas boas, então vamos investir no que tá bom pra gente, né? E não é só o nosso signo, é o ascendente também. Então, assim, o que eu falei aqui é o teu signo solar. O meu signo, por exemplo, tá? O meu signo não é Áries, tá? Mas vamos supor, meu signo é Áries e o meu ascendente é em Virgem. Então eu vou assistir Áries e Virgem, porque o que eu falei para os dois signos vai influenciar diretamente a minha vida. Não sei se cabe eu comentar aqui, né? Eu sou Câncer com ascendente Escorpião. Então eu gostei, falou coisas boas para Câncer, coisas boas para Escorpião também, tô super animada, que venha 2023 trazendo muita saúde, né, trazendo muita evolução, trazendo muito amor, muita harmonia, muito equilíbrio, muita paz, que é isso que o nosso planeta, o nosso país tá precisando, né, de calma, de paz, de tranquilidade, de prosperidade, de saúde para todo mundo. Espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até lá!